Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Sexta-feira, 28 de julho, já estamos indo para o finalzinho do mês e a palavra de Deus sempre a nos iluminar, a nos ensinar o caminho, a nos dar sempre a seta, a direção que precisamos seguir. Obrigado também pela sua inscrição, pelo tempo que você dedica para estarmos juntos nessa conexão tão bonita. Sejam muito bem-vindos, quem é a primeira vez. Muito obrigado pelos comentários, pelos likes, pelos compartilhamentos. A palavra de Deus vai chegando a muitas pessoas. Muito obrigado mesmo de coração. O nosso companheiro nessa trajetória é o evangelista Mateus, aquele que escreve para as comunidades de origem judaica, que vinham diretamente do judaísmo e que precisavam entender o messianismo de Jesus, qual era o pensamento, qual era a atitude, como era o modo como Jesus estava ensinando. Lembramos que o evangelho é posterior à paixão, morte e ressurreição de Jesus, uns 50, 60 anos mais ou menos, e faz com que as comunidades que agora passam por dificuldades, por tribulações, perseguições, morte, dispersão, elas começam a sentir o peso da perseguição. E Mateus escreve para animá-las. Ele escreve para lembrar como é que o reino de Deus vai acontecendo, para lembrar que não são todos que vão acolher o anúncio da palavra, mas que aqueles que acolhem produzem muitos frutos. Esse é o significado da parábola do semeador. Estamos no capítulo 13, versículos 18 a 23. Essa semana estamos lendo o capítulo 13. Começamos lá no domingo com todo o texto. E agora, aos pouquinhos, a liturgia foi como que esmiuçando esta bonita e conhecida parábola, que para mim é muito cara, devido ser o lema da minha vida presbiteral. E nesse texto, quando Jesus, na intimidade com os seus, começa a explicar, os autores dizem que essa explicação é um texto posterior, ou seja, é a comunidade interpretando e Mateus recolhe esses ensinamentos. Mas os 4 terrenos foram as comparações que Jesus deu para os seus ouvintes, os seus discípulos, como 4 estilos de quem escuta a palavra. Beira de estrada, beira de caminho, espinhento, pedregoso e terreno bom. E ele diz que os que acolhem a palavra, ouvem a palavra como beira de estrada, como beira do caminho, são aqueles que não compreendem. Então eles não se esforçam, não se esmeram, não se doam, não se abrem à palavra, o maligno vem e rouba o que foi semeado. Não cresce, não produz, não frutifica. A beira de caminho era a estrada que era a terra que sobrava perto da estrada para aquelas pessoas pobres que não tinham onde plantar. Então, eles sabiam muito bem que plantasse podia ser que vingasse como não vingasse. A maioria não vingava, porque os passarinhos vinham e comiam. Jesus compara esse terreno àquelas pessoas que simplesmente escutam, mas não chega ao coração. Depois, quando ele fala do terreno pedregoso, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, até recebem com alegria, com entusiasmo, mas eles são de momento, não são perseverantes, não são constantes. Quando chega a perseguição e o sofrimento, por causa da palavra, eles desistem. Perseguição e sofrimento. As pedras, o terreno pedregoso se reduz a essas 2 realidades, perseguição e sofrimento. E diante dessas 2 realidades, em vez de perseverar, de ficar firme, de não desistir, de não desanimar, eles desistem. Eles param no meio do caminho. Então não produz fruto também.
E o terreno com espinhos são as pessoas que ouvem a palavra. Todos eles ouvem. O primeiro, o segundo, esse, todos ouvem. Mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto. Veja que espinhos, preocupações do mundo. Lembremos que mundo, no Evangelho de João, mas aqui também, não é o planeta, não é a terra, não são as criaturas. Mundo é aquilo que vai contrário ao Evangelho. Então, preocupações demais. A palavra preocupação ocupa com coisas que não é a hora, ocupa antes, sofre por antecipação. E as preocupações com as coisas do mundo e as riquezas. Mateus, depois, mais lá para frente, vai dizer: não podeis servir a dois senhores. Não é para sermos miseráveis, mendicantes, mas o dinheiro não pode nos dominar, ele não é nosso Senhor. Nosso Senhor somente é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, gerado do Espírito Santo, que derrama o seu amor, o Espírito Santo de Deus, nos nossos corações. E por fim, a terra boa, meus amigos, são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. Compreender não é só intelecto, né? Ou não compreender é não ter intelecto. Não. Compreender é colocar em prática. É interessante. Na palavra não tem essa distinção como nós temos. Eu vou estudar, então eu estou compreendendo. Eu vou praticar, eu estou fazendo. Não. Na palavra é isso. Quem compreende, pratica. Coloca no seu dia a dia. Quem coloca essa palavra em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, produz frutos, 100, 60 e 30. Lembrando sempre essa quase que exagero, esse quase que exagero, porque para compensar os outros 3 que não produziram. No nosso dia a dia, queridos, nós nem sempre conseguimos ser terra boa. Tem momentos que somos pedregosos, tem momentos que tem espinhos, tem momento que é beira de caminho. Quem de nós que já não pensou em desistir, não é mesmo? Quem de nós que não se preocupou? Não se preocupou. Quem de nós não foi tentado pelas riquezas? Quem de nós que não é perseguido, que não sofre? Quem de nós que é atacado pelo mal, pela maldade, pelo maligno, não é verdade? Mas o que importa é estarmos abertos, é escutarmos, é ouvirmos, é acolhermos, é deixar que o coração, o terreno fecundo, Deus, quando for de beira de estrada, ele aproveita até o último cantinho. Quando for de pedra, que ele arranque todas as pedras. Quando for de espinho, que ele retire os espinhos que sufocam. E a terra boa que continue sendo cultivada. Sabe, meus amigos? Então nós podemos perguntar sempre diante de que a semeadura está garantida, porque ele que é o semeador, ele é a palavra. Como faço para ser terra boa que dá frutos? É pela caridade, é pela misericórdia, é pelo companheirismo, é pela solidariedade, é pela partilha, é pela empatia, é pela vida de comunidade. O desafio é sermos terra boa. Contamos mais uma vez com a força divina para continuarmos a produzir frutos. Talvez 30, talvez 15, talvez 60, 100. O importante é produzir. Um grande abraço, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo encontro, sempre palavra por palavra.